todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. La grâce qu'elle nous concedeu. Nous ne sommes pas là pour cause de la éternité. Nós estamos aqui para esperar os atrasados. Nous allons dire la retour à Jésus. Estamos a falar do retorno de Jesus. Nous avons intitulé encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Destinamos pouquíssimo tempo, o que há de vir virá. Et la Bible dit ici, il ne tardera pas. E a Bíblia acrescenta que não tardará. Si Manabiso pour introduire, fait qu'on avancer dimanche pour lundi. Depois de introduzir e avançar segunda e terça. Dimanche pour lundi, je dis. Domingo, segunda e. Hier, mardi. Ontem, terça. L'enlèvement de l'église. Começamos a falar sobre o arrebatamento da igreja. L'objet n'a que l'église est l'institution fondée par la descente du Saint-Esprit. Ontem disse que a igreja é uma instituição fundada na descida do Santo Espírito. Bâtie sur le Fils. Erguida sobre o Filho. Destinée à la maison du Père Céleste. E o seu destino é a casa do Pai Celestial. Tout temps, on va passer tout le temps qui hier et on continue dans le lelo. E vamos ler as passagens que nós lemos ontem, que são a qual que vamos dar sequência. Nous avons lu dans Jean 14. Lemos no João 14. 1 à 3. 1 a 3. Où il est écrit. Onde está escrito. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Patrick, c'est comme vous, soyez acteurs. Laisse comme ça. Laisse. Bouge plus. Les excuses. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Deuxième passage. A segunda passagem. Donc, dans la 1 Thessaloniciens. Lemos no 1 Tessalonicenses. Dans chapitre 4. No capítulo 4. Tout à verset 13 até verset 17. Lemos a partir do 13º verso até 16º verso. Kuna ekomami. Ali está escrito. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours
avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Donc, ça, c'est la destinée de l'Église. Falamos que isso é o destino da igreja. Donc, que l'Église n'est pas le fruit à pensée humaine. Outro diz que a igreja não é fruto do pensamento Mais humano. le fruit à travail à Saint-Esprit. É o fruto do trabalho do Espírito Santo. Pour la zone Corinthiens, nous avons été baptisés par le même esprit pour former un seul corps. Paulo está dizendo aos Coríntios que fomos batizados com o mesmo Espírito para formar um só corpo. Le corps de l'Église, qui est le corps du Christ, est formé par le Saint-Esprit. O corpo da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, está formado no Santo Espírito. Édifié sur le Fils, qui est le roc, le rocher. Edificado sobre o Filho, que é a rocha. Destiné pour ne pas tata. E está destinada a ir até o Pai. Pour le Philippiens, notre cité est dans les cieux. Paulo diz aos Filipenses que a nossa cidade está no céu. Que l'Église est épouse à Christ. Falamos que a igreja é a esposa do Cristo. Et par conséquent, et pas Christ mon bali azali n'est pas moi si l'Église Por consequência, onde o Cristo esposo estará, onde estará a esposa também. Pourquoi enlèvement? Ontem explicamos por que é chamado arrebatamento. Enlèvement est sens belé. Falamos que a expressão arrebatar tem muitos sentidos. Enlever, soulever en l'air. Arrebatar quer dizer levantar no ar. Enlever et déplacer, mettre très loin. Arrebatar quer dizer deslocar por afastado. Enlever et faire disparaître. Arrebatar quer dizer fazer desaparecer. Enlever prendre, emporter. Arrebatar quer dizer tomar e levar. Enlever et ravir, enlever de gré ou de force. Arrebatar quer dizer arrancar, quer como não. Peut-être enlever faire disparaître sans que nous soyons pas. E falamos que arrebatar, fazer desaparecer, se portanto os outros derem conta. Mais la Bible, mas na Bíblia, le terme enlèvement est ali. A expressão arrebatamento existe. L'enlèvement de l'Église, expression de mon employé, c'est l'apôtre Paul. Arrebatamento da igreja, que usou aquela expressão é o apóstolo. Estamos ali com o para Tessaloniciens. Quando está dizendo aos Tessalonicenses, alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Os disse, os mortos em Cristo, aonde serão primeiro. Bon, biso ba vivant au bon guana. E nós, os vivos, seremos vamos vestir com corpo glorioso. Et nous serons tous enlevés avec le E Seigneur. seremos todos arrebatados junto com o Senhor. Pour nous joindre au Seigneur dans les airs. Para ir ter com o Senhor no l'expression enlèvement est ali simple invention à la théologie. Falamos que a expressão arrebatamento não é uma invenção dos teólogos. Est ali simple invention ecclésiastique de homme de l'église. Não é uma simples invenção dos homens da igreja. Mais c'est une expression biblique. Mas é uma expressão bíblica. Mais enlèvement et salama en harmonie n'a pas de définition tu peux ça à terme enlèvement. O arrebatamento vai suceder em harmonia com a expressão que nós acabamos de definir. Quand la Bible dit que le Seigneur va nous enlever, quando a Bíblia declara que o Senhor vai nos arrebatar, et que le Seigneur nous soulèvera, quer dizer o Senhor a nos levantar, nous fera monter dans les airs. Para subir nos ares. Paul a dit que la rencontre na Seigneur na mi pepe. Paulo disse que teremos encontro com o Senhor nos ares. Quand la Bible parle de l'enlèvement, quando a Bíblia fala do arrebatamento, cela veut dire que le Seigneur nous fera déplacer. Isso quer dizer que o Senhor vai nos deslocar. Nous fera déplacer de cette terre pour nous placer dans le lieu le plus élevé, dans le ciel spirituel. Nos fará deslocar nessa terra
nos lugares mais elevados. Dans le ciel spirituel. No céu espiritual. Placer biso epai oyo mutu na makasi pe na science na ye akabokoma te. Vai nos colocar onde ninguém com a sua própria força ou com a sua própria soberania. Le Seigneur akotia biso epai ba navette spatiale. Il y a des Américains, il y a des Russes, et comme à o Senhor vai nos colocar onde todos os navetes espaciais do russo americano não conseguem. Quand le Seigneur enlèvera l'Église, les astronautes américains et les cosmonautes russes, quando o Senhor arrebatará a igreja, nem sequer os astronautas, nem sequer os cosmonautas não vão conseguir. A casa do Pai onde Jesus disse, nem sequer o lugar de tudo. C'est extraordinaire, bien-aimé. É extraordinário, bem amado. Le Seigneur va nous enlever. Quando disser que o Senhor vai nos arrebatar, isso quer dizer que vai nos arrancar do mundo. Aucune loi, aucun système ne va résister. Nenhuma lei, nenhum sistema há de resistir. Quand nous disons que le Seigneur va nous enlever, quando digamos que o Senhor vai nos arrebatar, que nous serons pris seremos tomados como ele tomou Enoque e Elias. Aucune force est pour résister. Não há nenhuma força que vai resistir. Quand la Bible dit que le Seigneur va nous enlever, quando a Bíblia diz que o Senhor vai nos arrebatar, que le monde est pour y battre tant que e o mundo não dará conta quando nós iremos. Bible dit et que ça va tellement vite que à comparer on a le clignement d'œil. En un clin d'œil, va se changer. A Bíblia diz que isso vai ser rápido, com toda a velocidade, como a Bíblia diz no piscar de olho. Bongo, le monde est constaté par disparition et par dégâts. E o mundo vai constatar desaparecimento e estragos. Il ne fut plus. Como foi tomado Enoque, a Bíblia já não. C'est comme pour dire que para dizer que os filhos vão ficar na sua procura. Les fils du prophète parce que Élie. Os filhos do profeta ficaram a procurar Elias. Et Jésus dit dans Matthieu 14 alors Jesus disse em Mateus 14. Basimi balo bazali ko tout pour nous, moko akei moko atikali. Duas mulheres que estão a pisar que uma será arrebatada. Moi sina mobali na mbetu moko akei moko atikali. Duas esposas na cama, será arrebatado. L'enlèvement est une réalité. O arrebatamento é uma Mais comment est-ce que c'est réalisé? Como isso vai se realizar? Dans le passage, il y a 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Na passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paul a évoqué 6 éléments importants qu'il faut souligner pour comprendre l'enlèvement pour ça là. Paulo focou 6 elementos que vai explicar como que vai acontecer. Mais expliquer que nous parlé hier. Ontem eu expliquei tudo as pessoas. Et les 4 restants, on a expliqué. Os 4 restantes que vou explicar. Não vou explicar ça tous les noms. Vou explicar 3 hoje. Nous sous-sous-nous lié, o resto vou ligar para as coisas que vou. Et l'eau Paul a dit. A primeira coisa que Paulo disse. Le Seigneur lui-même donnera un signal. O Senhor mesmo dará sinal. Na pena qui un code. O chamei de código. Amen. Amen. Na pena qui un code. Chamei de código. Oyo kaka batu oyo bayebi yango nde bakocomprendre. Somente que tem conhecimento que vão entender. Non, pas que c'est comme un signal codifié ya amoureux mi balé. É como sinal codificado dos dois amorosos. Ezali mungongo ya bon berger et pas ya vraie brebis. É a voz do bom pastor, a verdadeira. Yesu alobaki, mes brebis entendent ma voix. Ouça a minha voz. Alléluia. Bayokaka mongongo na ngai. Ouça a minha voz. Ba brebi na ngai. Minhas ovelhas. Bayokaka mongongo na ngai. Ouça a minha voz. Bakolanda un étranger te. Não vão seguir estranho. Mais excuse. Vous savez, les loyaux, tout ça na carence ya ba vraie brebis.
Hoje temos falta de verdadeiras Bato ovelhas. ebele bazali kolanda baaventurier. Muitos estão seguindo os aventureiros. Parce que bayebi mongongo ya le bon berger Que te. não conhecem a voz do bom pastor. Soki oyebi kodiku ya bon berger te, na jour enlèvement, on comprend te quand le signal sera donné. Se não conhece a voz do bom pastor no dia do arrebatamento, não dará conta do que será vai fazer. Moi, Emma Dimonekene, Eu, Emmanuel Manaquene, je crois que les bons serviteurs Lelo Bazali. eu creio que ainda há bom Je serviço. crois que le vrai prophète Lelo Eu Bazali, creio que o verdadeiro profeta ainda le existe. vrai apôtre, docteur, évangéliste Bazali. O verdadeiro doutor, evangelista. Aujourd'hui, il y a pastor. de vrais pasteurs Bazali. Hoje há verdadeiros pastores. Le Seigneur n'a jamais manqué d'ouvriers. O Senhor nunca faltou obreiros. Mais je vous dis aussi, Mas digo-vos também, en ce dernier temps, va infiltrer ma première belle. nesses últimos tempos, Il y a beaucoup de muitos- marchands de l'évangile, há muitos negociantes do evangelho, beaucoup de mercenaires. muitos mercenários. Et dans la bergerie, E no coral ezalaka na ba berger pe ezalaka na ba mercenaire. existem pastores e mercenários. Yesu alobi mercenaire soki amoni lu akokima. Jesus disse que se o pessoal vir o lobo, ele Le vai. berger apesaka bomboi mpona bampate na ye. Mas o pastor entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Yesu alobaki brebis akolanda mercenaire te, Jesus disse: a ovelha não vai seguir akolanda o estranho. étranger te. Não vai seguir o estranho. Bato ebele lelo bazali kolanda mutu abimi. Attention, Muitos hoje estão seguindo porque aí saiu alguém, aí saiu fulano, mas cuidado. il faut s'attacher au Seigneur. Deve ser ligado ao Senhor. Ezali likambo ya intimité. É uma coisa da intimidade. Bato bamesani bakangama bakomaka na bakode na bango. O que são os familiares que têm a coisa. Bato obeta lisolo na bakode bozoyoka some bozo Ele comprendre. pode conversar em código, você pode o som, mas Le você não Seigneur entende. Jésus donnera un signal. O Senhor dará sinal. Et ma vraie brebis o bamesani na mongongo ya berger E os bakocomprendre. verdadeiros ovelhas que estão habituados à voz vão entender. Nga nateka 2 semaines na Shikwanza. Eu vendi 2 semanas Nasomaki ndeko na ngai na marché. ajudei o meu irmão no mercado. Na découvrir bacode entre bavendeurs. Hoje descobri código entre os vendedores. boyebi mutu oyo alela mwana alelaka pamba babeyake nani babeyake nani shoronu no shoronu to shorona amen. Sikoyo na kwanza na epoque wana vers les années 99 Era nos anos 90. ntango natekaki 2 semaines na Quando eu kwanza vendi 2 semanas na Kwanza, nakutaki expression wana eu encontrei aquela expressão. client oyo alelaka pambapamba Cliente choramingão, soki opesi ye prix naka se você lhe der preço, ele vai ebele começar. boye É muito elevado. aza shorono É chorão. azali chorão. É choramingão. Mais soki babengi client wana shorono omona client Se siliki chamar aquele cliente choramingão, ele vai se irritar. sikoyo soki tolingi totonga client Se quiser fofocar o cliente, il faut toemploye bacode na biso devemos usar os nossos códigos. na place ya shorono Em vez de falar chorando, tobimisaka na shora vamos chorar. mais na place ya shora No lugar do toraisonne musicien moko congolais komo ezalaki shora mbemba. Vamos pensar num músico congolese chamado Chorambemba. tobwaki shora togarde mbemba. Vamos por el lado Chora e vamos guardar Mbemba. ezalaka na joueur moko congolais ya brazzaville komona ezalaki mbemba tostao. Também havia jogador do Congo Brazzaville chamado Mbemba Tostao. sikoyo tolongoli mbemba togarde tostao. Vamos tirar Mbemba e guardamos Tostao. sikoyo na pesa ya tostao sekala tosta No lugar de Tostao, vamos donc soki napesi yo prix só te dar preço. alleluya oleli okei
chorar e ir. Ok, na mesa wana muninga tineni moto. Se você vai na minha aquela vou cambiar por. Ah, viens tosta. Ah, é chorão. Alléluia. Donc yo pour la même que so ben yo pena viens ben ba tosta mo petit munene. So la no to ben yo. Você tá a pensar que Alléluia. tá a pensar que tosta. Mais puis souvent tu devrais ma tosta sur les ennemis. Nós sabíamos o que significava. Plus tard, né, pour découvrir que nous sommes dans la peine à moi ba gato mo ba te na ba ben na woni. Mas já Alléluia. Se você mutu que na ba restaurant minga abulika na solo ba tosta a ka na oteka ba gato wana so ka rie na tosta na solo ba. Essa não é chorando. Se alguém que frequenta o supermercado, ele ouvir dizer falar tosta, vai chegar a pensar que estou a ver tosta, que isso é um bolo. Mas afinal estou a falar tosta, mas de uma pessoa. Chorão. Choramingão. Aleluia. Amém. La expression na capacité de ton message, ninguém te vai compreender. Aquela expressão só aqueles que estão habituados que vão entender. Jésus a besoin des amours, de ses amoureux. E creme, Jesus precisa dos seus amores. Bato cantamana Jesus. Ou aqueles que vão se ligar com Jesus. Que vão amar Jesus. Não que ele entre nisso na possa balingar. No mundo todo ser precisa de ser amado. En commençant par Dieu lui-même. Começando para o Deus. Israël, écoute. Deus disse Israel ouça. Le Seigneur ton Dieu est unique. O Senhor teu Deus é o único. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amarás o seu Deus de todo o coração, de sua alma, de toda a sua força. Ton lobaki lobi, deuxième élément. Onde falamos do segundo elemento. Balbi Yesu akobuaka cri, akolancer voix à un archange. Falamos que Jesus vai gritar como arcanjo. Nous savons que Gabriel est un archange. Sabemos que Gabriel é arcanjo. Nous savons que Michael est un archange. Sabemos que Michael é arcanjo. Mais Jésus n'est pas un archange. Le col Gabriel et Michael. Jesus não é arcanjo como Gabriel e Michael. Mais l'expression, la voix d'un archange. A expressão voz do arcanjo. Elle dit qu'on a qui sa autorité, l'autorité avec laquelle il est ce coloba. Isso que quer dizer a autoridade a qual Jesus vai falar. Mongo ya Yesu. Ele não Maria Misamo. Ele é que abacate. A voz de Jesus é mais que os trovões. Aleluia. Mongo ya Yesu. A voz de Jesus. Bíblia ninguém sacaba. Bangomba. Tremeces as montanhas. E bote sacar babiche. Faz parir ser corça. E solte sacar antilope. Faz saltar antilope. Mongongo é bem aqui Lázaro na punda. É a voz que chamou Lázaro. Quand la bouche de Jésus parle, personne ne résiste. Quando a boca de Jesus fala, ninguém resiste. Un enlèvement a lancé voix. Peut tomber au fond, on a couffé, on sait quoi. Aucune loi ne résistera. E no arrebatamento ele vai lançar grito, os túmulos vão se abrir. Na 2 semaines, nous on balance, mais Seigneur, l'on pas quelque chose dans la vie. Essas 2 semaines, tu pediu a falar a Jesus, de Deus. Dieu a parlé, mais Dieu parle encore. Deus falou e mais fala ainda. La Bible est vraie. A Bíblia é verdadeira. Et quand la bouche de Dieu parle, quando a boca de Deus fala, la chose arrive. a coisa acontece. Bible le dit, il ramène à la vie ce qui est mort. Ele ressuscita os que estão mortos. Et il appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ele chama coisa que não existe. David a le dit, il dit un mot et la chose arrive. Ele diga algo e a coisa Si acontece. quand fina yon samba lo balike mo balike mo samba ko lo be sala be la. Pensa que Deus fala algo e que tu vai falar acontece na sua So vida. kin samba lo bilike mo la vina yo ataba basangani e kukisaba kaka. Se Deus falar algo na sua vida, as pessoas podem se juntar. E saiba que. Troisième élément. Terceiro elemento. Paul a le dit, la trompette sonnera. Paulo disse, soará a trompeta. Dans la Paul ndenge a le dit le verset 16. Ouça como Paulo disse no verso 16. Car le Seigneur lui-même Pois o Senhor mesmo a un signal donné. sinal
dado à la voix d'un archange a voz de um arcanjo et au son de la trompette de Dieu ao som da trombeta de Deus descendra du ciel. descerá do céu. Trompette et cobeta. A trombeta soará. Boebi, trompette et salakanaba sont variés. A trombeta tem vários sons. Amen. Et le long oyo, culture, il y a trompette, peuple vraiment boyé, peuple moderne, tout ça dans vos pensées. Hoje em dia, a cultura da trombeta moderna, o povo hoje não tem. Mais si les gens ont armé, il y a une différence avec la trompette. Mas até hoje em dia, no exército conhece os diferentes sons da Na bamboka na biso lokola bazalaka mingi na batrompete te basalelaka bambunda. Nos países não tem muita trombeta, ele usa. Na bamboka Nas aldeias. basalelaka bambunda. Nas aldeias, ele usa batuques. Bamosusu basalelaka lokole. Hoje usa xilofone. Soki baza kobeta kudu 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 bango bayebi soki elingi oloba nini. Então tocar, ele sabe o que as pessoas querem dizer. Soki babeti elingi oloba nini bayebi. Essa bater, isso quer dizer, ele sabe. Mais na Israël bazalaki mingi koutilize trompette. Mas era usada mais trombeta. Trompette na chaque son ezalaki kolakisa quelque chose. Trombeta em cada som significa alguma coisa. Son ya trompette koyei koannoncer une fête. Só a trombeta poder anunciar uma festa. Son ya trompette ekoyei koannoncer la mort d'une grande personnalité. Poder assinalar a morte de uma grande personalidade. Son mosusu ya trompette ekoki koannoncer convocation ya bacadre militaire, baofficier militaire. Anunciar convocatória dos quadros militares. Bakoki kobeta trompette mpe babengi basoldat subalterne. Pode soar trombeta para chamar os subalternos. Son mosusu ekoki kosangisa kaka bavieillard. O outro som é só para juntar os mais velhos. Son mosusu ezali mpona esangisa bajeune. Outro som é para juntar os jovens. Son mosusu ezali mpona esangisa kaka basi. Outro som é só para juntar os Son senhores. mosusu ezali mpona eannoncer début ya guerre. Outro som é para anunciar o início da guerra. Son mosusu ya trompette ezali mpona eannoncer fin ya guerre. Outro som da trombeta é para anunciar o fim da guerra. Na 1 Corinthiens 14, 7 à 8, 1 Coríntios 14, 7 a 8, Paul azali koloba Paulo está a dizer, soki trompette se a trombeta, ekomi kopesa un son confus. se começar a dar um som confuso, Ndenge nini peuple bakose préparer na bitumba. como o povo vai se preparar na luta. Ça c'est très important. É importantíssimo. Ça c'est très important. É importantíssimo. Amen. Oh, amen. Peuple, faut pas la cultiver na son trompette. O povo deve ser cultivado ao som da trombeta. Sikoyo mokolo trompette nzambe kobeta. E quando soar a trombeta de Deus, Kaka baoyo bazali habitué mpe bazali exercer na son ya trompette. são aqueles que são habituados ao som da trombeta, Nde bakocomprendre que vão entender mpe bakomata. e vão subir. La dernière trompette sonnera. A última trombeta soará. Ça c'est très É important. importantíssimo. Bible ezali kolobela biso sur batrompette. A Bíblia está nos falando sobre as trombetas. Trompette oyo ekobeta na enlèvement A trombeta que vai soar no arrebatamento ekozala la dernière trompette. será a última trombeta. Mais eza la première trompette te. Não é a primeira. Ndenge nazoteya bino boye c'est la trompette de Dieu nde ezali Como estou kobeta. a pregar, é a trombeta de Deus que está a soar. Soki mutu ameseni na trompette Se a pessoa está habituada a trombeta, akodistingue son ya trompette mokolo yango. vai distinguir o som da trombeta. En attendant dernière trompette, Antes, esperando a última trombeta, la trompette de Dieu ezali kobeta par l'évangile. a trombeta de Deus está a soar mediante o evangelho. Bato ebele lelo bazali sensible te ntango trompette ya parole ezali kobeta. Hoje em dia não estão acessíveis quando a trombeta da palavra está soando. Maloba nzambe elobi A palavra de Deus diz: heureux le peuple
qui connaît le son de la trompette. Bem-aventurado o povo que conhece o som da trombeta. Diga amen. Par rapport à Quando eu falei como que as pessoas estão fazendo et plus on avance, plus nous sommes convaincus que Dieu est bel et parole de Dieu. Muitos estamos avançando, eu sou convencido que muitos não conhecem a palavra de Deus. Et si calé mouké na di na Facebook ngai. Só falta pouco para mim sair no Facebook. Pour la publication est belle na Facebook, ils ont fait ça kanda. Muitas publicações do Facebook estão Et irritadas. puis mutu a komi makambo fatakana estengama ezema. Parce que comme ko soana na publication. As pessoas começam a discutir nas publicações. On débattre sur ma point où basé na maîtrise na notre. Estão debatendo nos pontos a qual não tem domínio. Bien-aimé, la trompette de Dieu, l'heureux, c'est la parole du Meu Seigneur. amado, a trombeta de Deus hoje em dia é a palavra do Senhor. Zabalomba qui na Josué, Deus disse a Josué que ce livre de la loi que esse livro da lei ne s'éloigne point de ta bouche. não se afasta da sua boca. Médite-le nuit et jour. Medita nele dia e noite. C'est alors que nous avons succès. Aí terá sucesso C'est alors que nous réussir. e terá êxito. Diga amen. Peuple bazali na devoir, tozali na devoir ya koyeba son ya trompette. Povos temos dever de reconhecer o som da trombeta. Mais attention aussi. Mas cuidado também. Mutu pe wa so beta pe trompette, foi ba beta trompette. Também a pessoa que está soar, quer tocar, soar a trompeta, deve saber tocar. Alléluia. Oui, bien. Na domaine la trompette. O domínio da trombeta, Mutu azo beta so ka yebite. está soar não, se não sabe, Awa no bat na liwa. levará a pessoa na morte. Des fois, et pour la somme ta hote, on fait nos autres années pensa. Às vezes a pessoa Apaga, Fê. senta, você vai lhe observar. Ça va? Apanga pena da bubu da bubu. Para ter medo. Desse mugo vient na gata Dr. Deka Salomão. Como dia o meu mais velho, doutor Edeka Salomão, Até esse caminho vai para outra legal. está pregando numa igreja ali olhar. Até que dá 15 minutos para outra legal. Ele fez 15 minutos, as pessoas estavam a observar. A Katina na tuni bang. Ele Apenas a vida. parou e os perguntou: A depois de saber não. me diga aí, Silêncio na pino. essa coisa do silêncio, Esse é a bul, tu sei que diba. ele é assassino ou estão distraídos? Aleluia. Amém. Bem disse a bul. Ele é assassino. Não vai eu que é como tá subindo. Não, velho. Ele ouvia e depois quando chegou no fim começava Eu não tenho muito aí gastei a bandicaca, nem bandicaca. como que você alguém vai chegar? É só no princípio. Levou uma cabo. Amém. Hoje a coisa vai acontecer. O bom está maravilhoso. Babimbo, perguntamos se não vou pegar o Mas você vai dinheiro, você é assim que eles vão conseguir ganhar dinheiro? Não. É muito bom que é. Há um momento que deve ser ouvido. Não só muito aí, eu vou fazer muito é, mas é. Porque afinal que ouça deve ser o inteligente ou o sábio. Só que o Yebi a noté. Até a fête de som é fuata cana. Aleluia. Se não saber, mesmo soar um tom O Yebi torto, não vai entender. Quelqu'un m'a compris? Alguém me entendeu? Il n'existe pas de livre plus grand et plus précieux que la Bible et c'est la Bible. Não existe um livro mais grande e mais precioso que a Et Bíblia. dans la vie chrétienne, rien ne peut remplacer la parole de E Dieu. na vida, nenhuma coisa pode substituir a Même palavra si de tu Deus. es moko. Et ça dans le mariage, moko et salamaka. Há somente casamento que acontece. Son lingi miracle maka c'est salama. Se quiser que aconteça milagre, C'est la complicité de la parole de Dieu avec la parole de l'homme. é a cumplicidade da palavra de Deus com a palavra do homem. Quand Dieu parle à l'homme Quando Deus fala ao homem, et que l'homme parle à Dieu par la prière, e o homem fala a Deus mediante a oração, il y a le miracle. há milagre. Voilà pourquoi pour la Babaki, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. É porque Paulo disse tudo isso que na palavra de Deus e na oração. Ce qui peut nous faire place na liloba nzambe oyo ute pa ya nzambe ekitela biso mpe toyamba yango mpe totiki place na
par la prière. N'inventons pas des choses à dire aux gens, mais disons des choses à Dieu. Alléluia. Quand la parole de Dieu descend et que la route a une collision dans la prière qui monte vers lui, c'est la sanctification, c'est le miracle, c'est la bénédiction. Quando você quiser viver milagre, quando a verdadeira palavra que vem de Deus e que o homem se entrega na oração, e quando essa palavra vai colisão com o homem, a outra milagre. Ninguém te engana, a palavra de Deus torna uma pessoa poderosa e torna uma pessoa inteligente. Ceux qui nous attendent la parole de Dieu. Se a pessoa se ligar com a palavra de Deus, tellement intelligent, ils vont comprendre. Vai se tornar tão inteligente até você próprio não vai. David a Zoloba, Liloba Nzambe, et ce comme il s'en plus intelligent que ma maître Nangai. David a dizer que a palavra de Deus vai se tornar inteligente mais que os oui, se a pessoa ouça e lê bastante a palavra de Deus, o seu cérebro vai se abrir. Diplôme post-humanitaire, diplôme université et belé. Maîtrise, 2,6. Você porque ele é a Bíblia, vai se tornar inteligente, as pessoas vão chegar a pensar que ele tem muito diploma, afinal. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Bem-aventurado o povo que conhece o som da trompeta. Et quand la dernière trompette sonnera, quando soará a última trombeta, ouvirá. Quatrième élément. Quarto elemento. Paul a dit, disse, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Os mortos em Cristo serão primeiramente. Ça, c'est extraordinaire. Isso é extraordinário. Paul, pour accomplir Thessaloniciens Makamboyo. Paulo, para escrever aos Thessalonicenses essas coisas, et c'est là qu'il y a un contexte nini. Era naquele contexto. Thessaloniciens, quand vous avez l'évangile, quando receberam o evangelho, eles não eram judeus, eram pagãos. Eles prostravam se perante os estátuas. Mas quando conheceram o Deus verdadeiro, pour adorer et servir le Dieu vivant et vrai. Paulo disse: vocês deixaram o ídolo para servir um Deus vivo e verdadeiro. Mas o que aconteceu? Pensaram que não vão morrer. Mas quando começaram a morrer, e começaram a ter ansiedade. Surtout que c'est le retour à Jésus. Sobretudo que esperava o retorno de Jesus. Se diziam, estamos esperando a vida de Jesus. Mas meu irmão morreu. Ele perdeu quando os senhores viraram nova. Era a sua inquietude. Afin que vous allez la susciter dans que não tenha ansiedade àqueles que espérance. Uma pessoa que não tem esperança. Que l'espérance fait vivre. Et nous avons l'espérance. E nós temos esperança. Eu na minha vida, eu recebi 3 golpes. Deixaram traços no meu coração. Morreram todos jovens meus nessa igreja. Também a minha irmã que ficou. Ça m'a pris du temps pour le récupérer. Nesses 3 casos eu levei tempo para recuperar. Último caso que me aconteceu, eu disse
a Deus se me acontecer mais, ou não vou abandonar o seu caminho mais, vou deixar a sua igreja e vou morar. Aleluia. Não está como tem mulher, como na poça, como deixa, na zona, mesa gaja, aleluia. Amém. Seja como um menino, só no bagulho de que o tigre lá engai, não mo gana ele, não tigre não lido. Só tigre lido, mas tigre. Amém. Meu que será lá bien. Mas tu fez bem. Não macambo nenhum soano. Mas todas aquelas coisas. Je toujours écouté la voix de Dieu. Eu sempre ouvi a voz de Deus. Aloba nanga boye. Disse o seguinte. Nesse na moko aloba nanga. Um homem disse. Mais yona dama kama balles. Você. Est-ce que joueur na terrain ce qui a bimi na terrain alomba une équipe? Aleluia. Eu saí na equipe, será no jogo, será que saiu na equipa? Na kaya mususu. No caso do outro. Nzamba aloba nanga. Deus me disse. O banga te. Não tem. Bossa não. Esqueça. Yebaka kende konayo. Sabe que eu sou irmão. Aquela voyage moko musika. Foi numa viagem legítima. Mboka moko musika bozo kuta. Um país legítimo. Bossa la nini. Não posso se encontrar, mas um dia onde se Bossa la encontrar. nini. Um dia onde se encontrar. Tala, Paul a dit les morts en Christ. Paulo disse os mortos em Cristo. Et l'homme est extraordinaire. E é extraordinário. Ezali eloko oyo. Essa coisa. Ça fait plus de environ 4000 ans pendant Abraham a kufa. Já sucedeu há mais de 4.000 anos desde que Abraão morreu. Abraham a conta na Mabele, ça fait 4000 ans. Abraão foi enterrado há 4.000 anos hoje. Mais le jour où Jésus viendra, Abraham ressuscitera. Mas o dia que Jesus. Isaac ressuscitera. Jacob ressuscitera. Nenhum disse que Kolo abosa na nyonso, mais jamais vous composez na moyenne de naye. Soki kutu, Abraham ça fait 4 millénaires. Bongo Noé. Seu Abraão Aleluia. Agora Noé. Bongo 7. E 7. Bongo Abel. E Abel. Mabele fungula munoko mela makila ya Abel. A terra abriu-se e engoliu. Mais mungongo ya Yesu eza na makasi ya kosepuisa même nzoto oyo ekoma poussière. A voz de Jesus é tão forte que é capaz. Nous avons perdu des êtres chers. Perdemos ser caros. Mais perte na biso ezali perdite, ezali des distances. A nossa perca Nana yokinga. Mais en réalité, un jour, nous le reverrons. Um dia vamos nos ver. Paul a dit, consolez-vous par ces paroles. Paulo disse, consolai-vos por essas palavras. Je marchais quand Dieu me disait ces choses. Andava ou caminhava quando Deus me dizia. Naloba, wow! Também. Nakomona bango lisusu. Verei de novo. Nakuyamba bango lisusu. Vamos nos abraçar de novo. Seigneur, abosalaka ba oya yete. Senhor, não se esqueça o que lhe pertence. Ata nzoto oyo etinda na mai. Mesmo foi mergulhado nas águas. Un jour ekobima. Dia sairá. Elle est informée qu'on va reconnaître hier. Ah, on va reconnaître hier. Você vai reconhecer. Bible le dit que la lokola va enjouer. A Bíblia diz serão como anjos. Est-ce que Gabriel a yeba kateke oyo Michael? Será que Gabriel não sabe que ele é esse? Ya pena ko yeba ke ye ya sa ye. Et puis ko yeba ke nga na zali. Nga. Hallelujah. Aïe 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 aïe. Bongo soki nzambo azali ko sepuisa bawa. Ale bana ko bikisa mobeli. Esse é Deus que tem capacidade de ressuscitar os mortos. Ele vai curar doente. Moé ya kufi nzoto setu tu batabi. C'est trop. O morto enterrado já é tarde. Encore balaka dans le salaka. Le Seigneur a jugé autrement. O Senhor julgou autramente. C'est trop tard. Et é tarde. C'est trop tard. C'est à moi de choisir é tarde. Mais Kolo azako zongi samuto bolobaki c'est trop tard. Asali nini azongi na vie. Bongo yo. Pourquoi balobi que motema no ezovimba olati souci. Nana koyebi so que l'esprit qui a ressuscité Jésus est le même qui guérit les malades. Mas tu, porque te dizer que o seu coração está inflamado e você fica pensando, mas saiba que eu vou te dizer, o Espírito que ressuscitou Lázaro é aquele que vai te curar. Les morts en
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mesmo pastor, bakufa kala. Mesmo que morreram há tempos remotos, Nzamba okanisa bango. Deus vai se lembrar deles. Yango komona Yesu alobaki boye. Vai ver Jesus disse o seguinte: Na tango ezali koya. nos tempos Na vindouros, tango asuka. último tempo, Bato bakokutana basonge nyonso mokili. as pessoas vão sair dos filhos, Bakofanda na mesa moko. vão sentar numa Na Abraham. com Abraão, Na Isaac. com Isaac, Na Jacob. com Jacó. Omoninga. Et puis je m'en attends pour lier dans la place de la pembe Abraham et puis na kotinga. Aquele dia eu vou Na kolia modelo wa kosa. do Abraão e Alléluia. Et puis na osala tout na kata. Et ça fait on. Oh biga to kolia. Só para que comer, vamos comer o quê? Quoi? Wangila. Alléluia. Na baba mpeke loko moko wana. Non solo kolia. Ala na muna lola kolia ko zako. Na babila na dibe to kolia. A pessoa que diz que nos irmãos não haverá comida, mas também a Bíblia diz que Vamos vamos na comer. kolia. E gosto de comer. Babi to kolia. So bilo ko sala nenge nini me to sali. Se aquela comida vai ser boa, mas saiba que vamos comer. Non. Est-ce que kolia ça va comer là? Kolia na comer là. Comer e beber. Na ndenge ya lo Da maneira do seu. ba corps pourri. Os corpos podres. Banzoto est comme la poussière. Os corpos que tornaram fogo. Et qu'on revivre. Vai reviver. Et qu'on comme incorruptible. Vai se tornar Et qu'on comme immortel. Tornação imortal. Et qu'on comme glorieux. Será glorioso. Et qu'on comme spirituel. Tornar espiritual. Et qu'on sera sur un défaut mon côté. Não terá mais defeito. Et qu'on sera sur une faiblesse mon côté. Não terá mais fraqueza. Donc comme dans nzoto ezali semblable na nzoto ya Yesu ntango asekwaki. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus quando Nzoto wana eza compliqué ata otie mur ekodusola. aquele corpo é complicado mesmo colocar para Elimwe awa ebibi kuna. vai desaparecer aqui e vai sair do outro lado. Mais asengi mpe lipa na tomusolo asali nini? Mas ele Alléluia. pouco meu. Alobi no mpe tia mosapi soki mpe toma atiaka na sentir mpenza. Alléluia. Ele disse aponta ele do seu Yango mpona likoloba. Mukolo royaume des cieux ekokita awa millennium ekokita. Quando o reino do céu, o mineral vai descer, Yesu akoya ye moko te. eles não virá só, Tokoya na biso lisusu. viremos junto com ele. Babengaka yango la manifestation des enfants de Dieu. É chamado a manifestação dos Tokoya awa filhos. ndenge nini? Viremos ali como? Parce que nzoto eza spirituel tokolata. Porque o corpo espiritual vamos Ekozala capable de vivre dans les cieux comme sur la terre. terá a capacidade de ver no céu como na terra. C'est extraordinaire. É extraordinário. Nalingi nayebisa yo Eu quero te dizer, que kopange eloko moko te. não tem mais nada. Nzoto na yo Yesu alingaka yango. Seu corpo Jesus ama. Yango soki baoyo bakufa kolo aye nzoto ngo ekosekwa. É por isso que morreram, só serão vir, aqueles que vão ressuscitar. Mais cinquième élément, Paul a dit, O quinto elemento, Paulo disse, les vivants qui seront restés os vivos que vão ficar seront transformés, serão transformados, portant le même corps de gloire. tomando o mesmo corpo glorioso. Dans un seul clin d'œil, Ao piscar de olho, nzoto ekochanger. o corpo vai se transformar. Diga amen. Boyebi tumba, couple muloba boyebi Alléluia. Mama tumba te kokumisa nzambe mpona ye koloba boye azalaka mpenza aveugle. A pessoa louvou a Deus, ela era cega. Bongo bela bela. Ela era uma doentia. Donc titango omuna ayemba mpenza ngana zalaki nanga mokufie ngai babenga binga yebembe eza blage te. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va? Mais le Seigneur a opéré avec. O Senhor operou milagre. Ngani ayebisa abati boye
Eu digo a pessoa seguinte: Ce qui nous semble apposer que ça va nous autres na biso. se Deus vai restaurar os nossos Et corpos, nous que nous nzamba linga ka banzo to na bi. isso quer dizer que Deus ama os Si nossos corpos. ce corps n'était pas important, Se esse corpo não fosse importante, alors c'est ça, on sait que c'est un problème. ele não poderia ressuscitar. Nena ibselo moko. Quer dizer uma coisa: Muntu pessoa, homem, pessoa, azali corps, é corpo, âme, alma esprit. e espírito. Amen. Oh, église, amen. Amém. Muntu azali corps, âme, esprit. A pessoa é o corpo, alma e espírito. Nzoto na yo, O seu corpo ils ont fait partie de la création yanza. faz parte da criação de Deus. Avant de saber ina pessoa conseil mo. Antes de realizar, eu vou dar um conselho. O sakala kana nzoto no. Não brinca com o seu corpo. Kozala gnostic te ba oyo baloba ke mutu nde molimo nzoto elo kwamba nzoto esala Não sei gnóstico porque disseram que o homem é espírito. Nzambe asala kwa azasoba. Será que Deus que criou é tolo? Bible le dit Yesu na mokili pendant 3 ans et demi il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. A Bíblia diz Pamba. que Jesus, durante 3 anos e meio, Amor de aveugle, amor de cié, pamba. curando doenças. Moi si courbé le bina na sulami pendant 18 ans. Yesu le dit ha mwana ya balayama satana kandiye pendant 18 A mulher curva durante 18 anos. Deus disse, como que será que cativo ele curou? Zoba, quando você vai ter zoba, ezali nani? Ezali kwa yebi valeur a nzoto na ete. Quem é um tolo? O tolo é aquele que não conhece o valor do seu corpo. Et puis, mutongo pena asako, osako bitika pale pela mutongo A pessoa quando você se entrega, o peso nzoto, mas é quoi ça? a pessoa que você entrega o seu corpo é um diambeiro, um bêbado, de verdade bêbado. Mas você pega o seu corpo e entrega. Et puis on le fait, on a bon, na bona na yuma. E depois vai falando, não quero. Tola. Nga pena ni na milinga ka. Do jeito que eu Na ye pa na o melinga bala de boso. ouvi primeira vez, vai me Allez, engolir. no bisu na ye. A segunda vez, Nga vou musu ngata? Não. Ngo kusu ngata? Você não. Na ye di valeur non seulement ya âme et esprit na nga mais na ye di valeur ya nzoto na. Não somente eu conheço o valor da minha alma e espírito, mas também conheço o valor. Alesaka nzoto na nga n'importe quoi te. Eu não como qualquer coisa. Et puis le mokolo moko s'il faut na sukola maboko na nga 1714 fois na kosukola yango. E se num dia eu ser para lavar minhas mãos, muitas vezes. Soki naza na eloko kosimba biloko tata aza na nsala maboko na nga eza salite na kosimba biloko na nga na maboko te. Se a comida que as minhas não tem como lavar a mão, saiba que mesmo como for Soki olingi otala epai olula kolia yaka otala epai nazali kolia. se você quiser cobiçar onde a pessoa come, venha onde eu como. Mbongo moke me biloko ya bien. Dinheiro, pouco dinheiro, mas boa comida. Alléluia. Mais bon, excusez-moi, je vous dis. Desculpa, eu digo-vos. Não, eu tenho que abrir um pouco de biloko na museu lá. Não vou citar. E aí como a esse biso. Porque já fomos à falência. Mais je ne mange pas n'importe quoi. Eu não como qualquer coisa. Je ne bois pas n'importe quoi. Eu não bebo qualquer coisa, qualquer líquido. Não, se não há álcool e conta tata. Meu corpo não entra. E não usa tóxico e conta tata. O que é tóxico não entra. E puis bon ngamaga. Prepara-se. Por ali na colata. Gosto de vestir. Ndeka na nzamba za kupambula bila kuzali kosoba mbongo bongo ngapi na zokoma na mbongo. Do jeito que deve. Aleluia. O papai não sui bari bazofuna e pausani.
Se vocês estão a abrir, pode me passar abrir. Amém. Problème est raté. Donc, Benza, oh, Bamiso, mon attend bon, c'est un stigma qu'on a à la soki, il y aura Congo, Sumba. Congo. Está arranjando. Aleluia! Ele meteu cabona. Não, não, vamos fazer que se for tão bem, você pode ir a Louis Ninguém vai me tremer. Como pode ele vai tirar com grife Louis Vuitton. Alléluia. Amém. Je vous dis, même ça n'a pas tout. Ceux qui ont soigné à nous autres témoins qui ont soigné les lieux. Se não tomar conta ou cuidar do seu corpo. Mukurwana, pungi ni kimanga. Aquele dia sonha me fugir. Puna mitende taratela moindo na komi na compagnie na photo weza na bino non. Funa bunda. Na biko tuna déjà conseil pa Patrick na Yves. Vous connaissez pas quoi? Na biko petit na ngaita no. On dit na ko eli ka petit. Na ngina zonga. Aquele dia eu ia sonhar, eu fiz insônia. Quando eu olhei no espelho, eu vi a minha cara escura mesmo. Eu disse, Ça va? Patrick e Yves disse, Você, eu quero voltar. Et puis, ce qui nous a tonga yo. Alguém vai te fofocar. Je dois soigner mon corps. Devo tomar conta do meu corpo. Parce que Nzambe alingaka na amnanga n'esprit na wana nini. Eu devo cuidar do meu corpo porque Deus ama-me. É assim que ele ama o meu corpo, o meu espírito e a minha alma. Yango na ba mort a ressusciter bango. É por isso os mortos eles vão os Pe ressuscitar. ba vivant a transformer bango. E os vivos serão Paul transformados. alobi boy, na sila 2 minutes en Paulo disse o seguinte, alobi, disse, car notre cité dans les cieux, pois a nossa cidade no céu, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, onde esperamos como Salvador o Senhor Jesus, qui transformera le corps de notre humiliation, ça va, transforma o corpo da nossa humilhação en corps de sa gloire, em corpo da sua glória, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. para o poder que ele tem de Azala nguya ya kotonga likolo ya nyonso. sobre todas as coisas. Akobongola banzoto na biso. Ele vai transformar no Lelo nosso bana corpo. nzambe lelo boye Seigneur. Eu quero dizer essa Olobi okobongola nzoto na ngai mokolo koya. Senhor, disse, Donc là nafana vana na kuna zela tili mokolo koya na nzoto kengo. eu vou Aleluia. esperar até o que você virá para vestir o corpo da glória. Amen. Transformer nzoto na ngai lelo. Transforma hoje o meu corpo. Okoza en Afrique, nous sommes malades. Pode ver, fica mais cedo, portanto, tem doença. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent, mais c'est parce qu'on a Dieu. É porque não. Não é linga. Porque Tu tem vois dans Deus. le pas pas ngi bazali. Olha a mosquito. Mais la koko mema un minimum à condition de vie na ngai pour pas ngi basaka na ba na ngai ze. Ou pode levar mínimo de condições para que os mosquitos não briguem com Tout ça toujours dans le sujet mi balé. Alléluia. Nazanga lola de Seigneur. afastar os seus. Mais l'autre comprend ça, mais Seigneur. Nakangama na trompette. Nous allons le banayo. Ça va? Mais aussi, Mas também, Seigneur, ça là les caméras nous autres na. também Ah, na yo peut-être là les caméras nous autres na. resolve o assunto do meu corpo. Mais il dit ça capino. Eu disse, Dans la passage qui va année. eu passei anos Na ba douleur grave. com dor gravíssima. Certains médecins vont dire que c'est un cancer. A número médico dizer é cancro. Moi si na ngai habité, yaya na ngai habité, mama kuto mama so yo ngasa kufina A ba. minha esposa não sabia nem me Não, nem você deveria saber. minha até se minha Aleluia. poderia morrer. Chaque jour, ça va ma douleur. Todos os dias eu tinha dores. Ndenge na linga bana na ngabe soki le mone mosi na bana bala linga na ngabe na bana tala fukano. Ajoelhei me Quand tout le monde dormait, quando os outros dormiam. bati mutu na ngana mbeto wa. Pus a minha cabeça na cama. Seigneur, Eu disse, Senhor, mbeto oyo. essa cama Yango papa na ngabe. é a qual a minha papai vai dormir. O Senhor vai dormir. Seigneur, biki sanga. Senhor, cura-me. Amen. Amém. Kani sanga. Pensa em mim. Kani sanga. Pensa em mim.
Sanga. Pense. Dormir naquela cama. Acordei de manhã. Quando chegou no aeroporto, veio. Na butu ya la lagi na mbeto naquela cama ngana zongi na chambre pa moi ngana bana bazala voltei no quarto onde havia minha esposa e minhas filhas. Então cada vez que eu passe aqui dormiu na sua casa não se sabe essa resulta no eu grango eu que amote mais não se vai contar que eu sou eu amote amen então na vida estou na vida quando eu falei maior disse na briga nunca passa na minha outra vou começar a procurar não coisa lá racontou não a minha hora que só procurando não aparecer. Na butu não. Naquela noite. Passei ça. Entendi. Sans trompettes. Sem trombeta. Mais la main du Seigneur est là. A mão do Senhor passou. Não é eu que engano. Au contraire, na santé qu'on dirait, comme plus en forme que quand nous avions 25 ans. Eu me senti mais em vigor. Quando eu tinha 25 anos. Sabe que Deus cura? Depuis ce jour-là, desde aquele dia, passar uma opération, não foi operado. Na zonginga mo pai ba minga ngawana. Voltei, fui ter bons médicos. Ce n'est pas possible. Isso aqui não é possível. Ça c'est la main de Dieu. Essa é a mão de Deus. Est-ce que ça não awa sabe Deus como na vida? É a pessoa que está sofrendo na sua vida. Est-ce que ça não awa sabe na vida ele não malade, não de malade. A pessoa que está na sua vida hoje doença, amanhã doença. O dia seguinte é doença. Est-ce que não awa sabe na vida aí que o Miguel lobi na essa tu? Será que alguém que quer saber o seu futuro é fosco? Ele é isso mesmo. Quer dizer, o cabula lola não dos outros não separa o seu com o seu corpo. Le Dieu qui te donne le ciel est le Dieu qui guérit les malades. O Deus que te concede o céu é o mesmo que le Dieu qui aime ton âme et ton esprit, c'est le même Dieu qui aime ton corps et qui va le ressusciter au dernier jour. O Deus que ama a sua alma e o seu espírito é o le Dieu qui va descendre du ciel pour te recevoir. O Deus que vai descer do céu para te receber. C'est le même Dieu qui a ressuscité Lazare. C'est le même Dieu qui a guéri Bartimée. C'est le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nous allons saisir foi. Car le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Hoje Deus quer fazer bondade a alguém nessa tarde. Deus te abençoe. Que ele vai falar